Por que nós temos insistido com você aqui nesse aprender sobre o autoconhecimento? É muito simples. Sem essa base, nós não temos a verdade do despertar desta real inteligência. E sem esta visão daquilo que se passa conosco, nós não temos a mínima condição de olhar a vida como ela acontece, livre do eu, livre do ego. E é esse olhar, é esse se situar na vida, sem o sentido do ego, que é a vida realizada, onde está presente esta iluminação, o que alguns chamam de iluminação espiritual. É a ciência do seu próprio ser, é a ciência de Deus. Então aqui vamos trabalhar com você essa questão desta aproximação, desse aprender sobre o autoconhecimento. Eu quero tocar com você aqui na verdade sobre a meditação. Porque a pergunta, veja, estamos trabalhando isso aqui com você no canal. Nós temos algumas playlists aqui. Uma é essa, aprender sobre o autoconhecimento. Outra é o que é meditação. E meditação na prática. Veja, são assuntos fundamentais para uma compreensão da vida. Reparem a importância da compreensão. Nós temos tocado nisso aqui algumas vezes com você. É a não compreensão que nos coloca dentro de uma condição psicológica de desordem, de ignorância e, portanto, de sofrimento. Eu me refiro à não compreensão de nós mesmos, de como nós funcionamos. E esta aproximação da verdade sobre nós nos aproxima desta ciência da verdade sobre Deus. Tomar ciência da verdade sobre você é tomar ciência da verdade sobre a vida, que é a verdade sobre Deus. Porque não existe tal separação entre você, a vida e Deus. Então vamos com calma examinar isso aqui, dentro desse encontro com você. Observe que o nosso contato com esse momento, ele não é um contato real. Ele é um contato através, via ou pelo pensamento. Então, através do pensamento, via pensamento, nesta ponte, que é a ponte do pensamento, nós temos eu nesse contato com a vida. Esse eu, notem, esse eu é o problema. Por que precisamos de uma compreensão sobre quem nós somos? Por que estamos aqui nesse canal e também em nosso outro canal estudando com você? Veja, nós não estamos estudando filosofia, nem psicologia, nem teologia. Nós estamos estudando a verdade sobre quem nós somos. Aqui se trata de ter uma direta aproximação da realidade, dispensando toda teoria, todo conceito, todo esse conjunto de palavras. Em geral, a nossa forma de aprender alguma coisa é primeiro ou de início através de palavras. Aqui queremos
E precisamos sim fazer uso de palavras. Mas nós estamos aqui pretendendo que você compreenda algo além da fala, além dessas palavras. Tendo uma visão direta da verdade sobre si mesmo, estudando suas reações. E por que isso é fundamental? Isso é fundamental porque todo tipo de estudo ou investigação meramente teórico, através de palavras, isso fica a nível intelectual. Enquanto que a vivência lhe aproxima daquilo que está além do intelecto. E o que está além do intelecto é a compreensão. Eu tenho usado aqui um exemplo muito simples, ou tenho buscado exemplos muito simples. Nós podemos ter teorias sobre tudo, sem ter qualquer visão direta da verdade sobre aquilo. Nós temos teorias, mas não temos a vivência, a convivência, o experimentar daquilo. Se não temos esse experimentar, vivência, convivência, não temos compreensão. Temos apenas entendimento verbal, intelectual ou teórico. Você sabe fazer um bolo. Esse é um exemplo que eu uso muito aqui. Você sabe fazer um bolo. Mas tem alguém que entende como fazer um bolo. Eu, particularmente, nunca fiz bolo. Mas eu posso entender como fazer um bolo. Basta eu ler a respeito. Basta eu ter uma receita. E o passo a passo. Então eu entendo como fazer um bolo. Mas eu nunca fiz. Se eu nunca fiz, eu não tenho compreensão do que é fazer bolo. Eu tenho o entendimento de como se aproximar da verdade desse fazer o bolo. Percebem? Então há uma diferença entre o entendimento e a compreensão. Aqui com você, nós estamos nos aproximando desse aprender sobre o autoconhecimento. E isso não é possível lendo livros, ouvindo palestras, recebendo ensinamentos, decorando palavras, repetindo palavras e até compartilhando palavras sobre esse assunto. Esse aprender sobre o autoconhecimento é como fazer um bolo. Ou você está envolvido ali com as mãos na massa, literalmente, colocando os ingredientes, farinha, ovos, fermento, etc. Ou você fica com a receita, teorizando sobre isso. Veja como é importante isso. Por que volto sempre a essas colocações? Porque para mim é a base. Alguns de vocês já leram muito, já estudaram muito, já praticaram muito, já frequentaram vários círculos religiosos ou grupos de estudos, aplicaram a si mesmos diversas técnicas, já fizeram uso de diversas práticas, por exemplo, de meditação. Qual será a verdade da meditação na prática e não de práticas de meditação? Porque de prática de meditação, você sabe, você conhece, você já fez algumas. Agora, o que é a meditação na prática? Então, o que é estar aqui e agora, nesse momento, livre desta noção de tempo? Passado, presente e futuro. Livre dessa noção de alguém presente.
nessa experiência. O que é a ciência de que a única realidade é Deus presente? Veja, não a teoria, não essa frase, a única realidade é Deus presente, mas a ciência de que só há Deus nesse instante. A compreensão, lembra do bolo? A compreensão do que é isso. Nós passamos 20, 30, 40, 60 anos estudando os livros, adquirindo informações, conhecimentos e realizando práticas e também adquirindo experiências. Algumas experiências são experiências espirituais. Depois a gente vai falar sobre elas para outros, vai contar para eles como aconteceu. Eles ficaram impressionados conosco, mas nós continuamos sendo as mesmas pessoas, apesar dessa ou daquela experiência. Qual é a verdade sobre a meditação? É isso que estamos aqui com você investigando. A verdade sobre a meditação é a ciência, que é esta compreensão da ilusão do tempo. Quando não existe mais a presença desse tempo, fica claro a realidade desta ciência daquilo que está fora do conhecido, fora do tempo, que é atemporal. Por que temos enfatizado com você uma aproximação desse momento, sem esse elemento que vem do passado? Porque esse elemento que vem do passado, ele não é outro elemento a não ser o pensamento. É o pensamento que tem nos dado a crença, a ideia, a convicção, certeza de uma entidade presente aqui e agora. Veja, não existe uma pessoa, um eu, alguém aqui e agora. Essa é uma convicção criada pelo pensamento. O pensamento, por sua vez, é esse elemento que vem do passado, nos dando essa noção, que é a noção do tempo, desse aqui e agora, para esse mim, para esse alguém. Então vamos com calma olhar para tudo isso. Quando um pensamento está presente, a ideia em você é que você é o elemento presente por detrás desse pensamento, pensando esse pensamento. Quando um sentimento está presente, você é esse elemento por detrás desse sentimento, sentindo esse sentimento. Isso vale também para uma emoção. No momento da emoção, veja, temos presente a emoção, mas não temos esse elemento que é o eu na emoção. No momento do pensamento, temos a presença do pensamento, mas não temos esse pensador no pensamento. No momento do sentimento, o sentimento está presente, mas não temos esse elemento. Veja, isso é uma criação do próprio pensamento. Ele se separa entre esse sentimento e esse eu que sente, entre esse pensamento e esse eu que é o pensador, entre essa emoção e esse elemento na emoção. Ele cria essa separação e diz que isso está acontecendo. Então estamos constantemente alimentando a ilusão de uma entidade presente aqui e agora. Essa é a ilusão do tempo.
Porque esse aqui e agora nos dá a ilusão de estar indo para o futuro. Quando eu, que é esse elemento, quer se livrar dessa emoção quando ela é ruim, ou desse pensamento quando ele é ruim, ou dessa sensação, desse sentimento quando ele é desagradável. Então estamos sempre numa ilusão que é a ilusão do tempo. Na ideia, eu fiz ontem algo, estou fazendo algo hoje e irei fazer algo amanhã. Isso é algo que o pensamento está produzindo, nos dando a noção de uma entidade presente aqui, dentro desse instante, dentro desse momento. E por que isso acontece o tempo todo? Porque nós não nos damos conta de nossas reações. Não percebemos esse movimento. Ele acontece de uma forma mecânica, onde um pensamento, um sentimento, uma emoção ou sensação não é constatada. Aqui eu quero lhe convidar a tomar ciência desta reação, nesse instante. É quando, nesse momento, você se dá conta desta dualidade. Pensador e pensamento. Sentimento e o elemento no sentimento. A emoção e o elemento emocionado. Então, nesse momento, você começa a se dar conta de que está diante apenas de uma resposta a um estímulo do momento presente, e essa resposta é uma reação que vem do passado. Veja como é básico isso aqui. Quando você se encontra com alguém, você o vê a partir do pensamento que tem já sobre ele ou ela. Esse pensamento é a reação que vem do passado. E esse elemento que está dentro dessa experiência, sendo o observador desse pensamento, esse elemento é o eu, é o ego, é o sentido de alguém presente. Esse é o sentimento da pessoa. Esse é o sentimento de ser alguém, dentro da experiência. E aqui a experiência é o contato com o marido, ou com a esposa, ou com um colega, com alguém. Tudo isso está dentro desse reconhecimento do pensamento, nesta consciência egóica, que é a consciência do eu. Essa é a vida desta ego-identidade. Assim, nós estamos entrando em contato com todo tipo de experiência, não só a experiência nesse contato com ele ou ela, mas experiências também internas, esses estados internos que você vive. Preocupação, ansiedade, medo, desejos, conflito entre os desejos. Tudo isso está presente e não é percebido quando surge. E quando surge, de imediato surge este elemento que vem do passado, que é o experimentador, que é esse sentimento do eu, dentro dessa experiência. Veja, seja ela externa ou interna. Isso é algo que está se processando de uma forma constante, contínua, repetitiva, mecânica, lhe trazendo sempre esta noção de tempo. Então você carrega a ideia de ontem, hoje e amanhã. Esse é o tempo. Aqui estamos colocando para você a verdade de que a única
realidade presente dentro dessa experiência é aquilo que o pensamento está produzindo. Não existe tal coisa como o tempo. Portanto, o tempo é uma ilusão. Essa é a ilusão do tempo. Eu fui, eu sou e eu serei. Você está sempre aqui e agora, dentro de um encontro com o momento. E nesse encontro com o momento, sem essa reação do passado, não há esse eu. Então, repare, a vida está se mostrando nesse momento, mas não há como tomar ciência da vida como ela é, porque esse elemento que vem do passado está sempre avaliando o que quer que esteja ocorrendo nesse momento, externamente ou internamente, com base em suas reações, com base em suas lembranças, memórias, recordações. Então, o que é meditação? É a ciência de que esse momento, nele, não existe alguém. É o momento da vida. E esse momento da vida revela aquilo que está fora do conhecido. Esta é a verdade sobre a meditação. Mas aí a sua pergunta talvez seja, mas como isso se torna possível? Se tornando ciente desse olhar, desse escutar, desse observar, desse sentir a vida nesse instante. E a única realidade presente é a vida como acontece. Esse elemento que vem do passado não é outra coisa a não ser a ilusão de uma identidade presente. Quando algo está acontecendo, seja externamente ou internamente. Portanto, o nosso modo de aproximação com a experiência a partir desta ideia, desta crença, desta convicção, é algo que está presente em razão da ignorância. Então, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É se aproximar e descobrir o que é olhar, escutar, perceber, ficar ciente desse processo, do que está ocorrendo dentro de você, nesse instante. Apenas olhar, vou repetir, escutar, perceber. Não se envolva com isso, apenas constate, fique ciente. Então, a meditação na prática. A meditação na prática é a ciência de suas reações. Aqui nesse instante, momento a momento. Você não reserva um momento para fazer isso, pela manhã ou à noite. Você não procura um lugar para estar temporariamente longe ou distante da sua rotina. Você faz isso agora, nesse instante. Olhar, escutar, perceber, se tornar ciente de suas reações, sem se envolver. Veja, estamos diante de algo que nós não aprendemos na infância. E esse é o momento de você começar a se dar conta disso. Porque essa é a base para a revelação da verdade do seu ser.
A base é a compreensão daquilo que você é nesse instante. Então, tudo que está dentro começa a se revelar. E todo modo de contactar a experiência desse instante começa a se mostrar. Isso ocorre quando, nesse momento, esse contato com o momento, esse contato com o que é, se mostra presente sem esse elemento que está sempre interferindo, sempre procurando fazer algo com o que surge. Então, aprender sobre si mesmo é a base para a revelação do seu natural estado de ser, livre do ego, livre desta consciência do eu. Essa consciência do eu é a consciência que vem do passado. Quando você está com alguém, naquele momento, a imagem desta pessoa está presente nesta autoimagem que você tem. Então você tem uma autoimagem e tem a imagem dele ou dela. Podemos eliminar isso? Podemos ficar com o simples reconhecimento do rosto, dos gestos, do timbre de voz, de toda a história da pessoa, mas sem uma autoimagem em nós mesmos e, portanto, sem uma imagem dele ou dela. Veja, a nível psicológico, veja, estamos sempre diante do momento presente sem o passado. E é exatamente essa a pergunta. Podemos eliminar o passado? Podemos, psicologicamente, internamente, permitir que o passado se dissolva, desapareça? Que ocorra esta morte psicológica para esse sentido do eu, do ego, desse mim? Então, nesse instante, estamos em um contato direto com a vida, sem o passado, sem o eu, sem o ego. A beleza de um encontro com o momento é a beleza da vida se revelando. Quando o sentido do eu, do ego, não está, podemos morrer psicologicamente para o passado, para esse modelo de identidade que se mostra no momento a partir de uma reação. Então estamos em um olhar novo, em um escutar novo, em um perceber novo. É quando em nossas relações temos a possibilidade desta presença do amor, do silêncio, da liberdade. Uma vida livre dessa ilusão do tempo. Veja, esse é o tempo que eu tenho chamado aqui de tempo psicológico. A vida livre desta ilusão do tempo é a vida livre do eu. Esta é a verdade daquilo que nós somos. Esta é a verdade de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do grupo do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros
Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Notem como é interessante isso. Quando as pessoas dizem assim, eu amo meditar, o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que elas não conhecem o que é meditação. Porque a presença do meditador é a ausência da real meditação.